Vamos lá. Agora falando dos verbos irregulares. A moral desses caras, eles não preservam a forma dele. Radical ou terminação vai se alterar. Dizer, fazer, eu vou dizer eu digo, eu faço. Olha como mudou tudo, né? Coloquei a desinência aqui, ó. Veja como ouvir mesmo aqui, ó. A primeira a gente vai dizer eu ouço, com cedilha. E tudo vai com V, né? Tu ouves, ele ouve, nós ouvimos, vós ouvis, eles ouvem. Aí, no presente, no pretérito perfeito, eu ouvi, tu ouvistes, ele ouviu, nós ouvimos. Ó, ouvir. Ouvir. Terceira, né? Vamos pegar aqui, ó, um cara da terceira para conversar com a gente, então. Olha como ele não tá conversando com a galera da terceira aqui, ó. Se eu conversar aqui, ó, no pretérito, ó, ouvi, ouvistes, ouviu, ouvimos, ouvistes, ouviram. Encaixou. Mas no presente deu problema. Porque no presente, embora... Vou colocar, pegar ele daqui, ó. No presente, embora ele tenha, ó... Veja aqui, ó. Manteve a desinência, ó. Eu ouço, ó, vou colocar pra cá, ó. Eu ouço, tu ouves, ele ouve, nós ouvimos, vós ouvis, eles ouvem. Beleza, manteve a desinência? Manteve. O problema é que alterou aqui, ó, o radical. Esses verbos irregulares, vou te mostrar mais um aqui, ó. O legal desses caras, eu peguei o verbo dar aqui, peguei o verbo crer e o verbo ouvir. Você vê como esse cara, ele altera completamente tudo. E deixei aqui do lado esses verbos para você conjugar. Ah, mas não são todos verbos regulares? Eu não falei que são todos verbos regulares. Eu falei que são verbos, que eu estou te convidando a conjugar. Foi isso que eu disse. Aí aqui, ó. Presente do indicativo do verbo dar. Olha como totalmente doido, ó. Eu dou, das, dá, damos, dais, dão. Dei, destes, deu, demos, destes, deram. Ele já altera tudo. Se eu pegar aqui, ó, vou pegar um aqui no presente, ó, pra gente ir conversando. Primeira pessoa, ó, não é eu dou, é eu dou, né? Ó. Aí, das, você vai ter acento aqui, mas beleza. Dá, damos, dais. E aqui, ó, cedilha ao invés do M. E aí, verbo crer também. Verbo crer, se você for conjugar ele, até é um dos convites que você vai ter mais pra frente, você vai ver que o verbo crer, ele é um cara que ele muda bastante. Ele é um verbo bem legal de você conjugar e bem legal de você entender ele. Ó, creio, crer. Que creio, ó, vendo. Vou pegar o verdinho. Creio, vendo. Crês, vendes. Crê, vende. Cremos, vendemos. Credes, vós credes. Aqui é vendeis. Eles creem. Então você vê que já, ó. E o pretérito perfeito é eu cri. Você tá brincando? Eu não tô brincando, cara. Se você não sabe disso, saiba que isso aqui pode te matar numa questão. Eu cri, ele creu. Não é creu, é creu. Nós cremos, vós crestes, eles creram. Percebe como se o verbo crer é uma surpresa pra você, o crer é o básico, entendeu? Então, bora conjugar verbo sem preguiça. Terceira conjugação, né? Aí eu botei aqui já o ouvir para você, que você já conhece, a gente conversou ali em cima. Então, esses são verbos irregulares. Ou o radical, ou a desinência vai sofrer uma alteração. E alguns, a alteração é bem grande em alguns verbos mesmo. Então é importante que você esteja atento a esses caras. É bem importante. E aí nós temos os verbos anômalos. A ideia dos anômalos é que esses caras vão mudar completamente. Vão mudar tudo. Esses caras vão mudar a desinência radical, vai ser um samba esses caras. Né? Então o verbo ir, né? E o verbo ser. O verbo ir, eu vou,
eu fui. Verbo ser, eu sou. Eu fui. Coloquei por querer aqui. Porque isso aqui é uma coisa que, se você não está acostumado a trabalhar com verbos, tá há anos sem olhar esse cara, você não tá ligado que essa conjugação do verbo ir vai ser a mesma da conjugação do verbo ser. Eu vou, eu fui. Tu vais, tu foste. Tu vai, ele foi. Ele vai, ele foi. Nós vamos, nós fomos. Vós ides, vós fostes. Eles vão, eles foram. Agora olha o verbo ser. Eu sou, eu fui. Tu és, tu foste. Ele é, ele foi. Nós somos, nós fomos. Vós sois, vós fostes. Então deixa eu fazer acompanhar aqui. Ó. Vós sois, vós fostes. Eles são, eles foram. Então, percebe que teve uma grande mudança. Esse aqui são os verbos anômalos. Sofrem uma grande mudança. Depois nós temos os verbos defectivos. A brincadeira desses caras é que eles não têm conjugação em todas as pessoas. Por exemplo, o verbo falir. Como é que você vai dizer na primeira pessoa o verbo falir? Você vai dizer eu falo? Não, fala do verbo falar. Eu fali, não, fali é pretérito. Tá ali, pretérito perfeito. Eu falho, não, é o verbo falhar. Percebe? Não tem o verbo falir na primeira pessoa. Não tem o verbo falir na segunda. Nem na terceira pessoa do singular. Nem na terceira pessoa do plural. Só vai ter o verbo falir na segunda e na terceira pessoa do plural. Nós falimos e vós falis. Isso no presente, né? No indicativo. O verbo colorir também tem isso. E aqui eu trouxe uma listinha que você vai dar vai ampliar a sua tela. E o meu convite tá aqui, ó. Você quer? Tá pronto? Tá aqui meu convite, ó. Você vai conjugar tudo isso aqui, ó. Abolir, adir, aguerrir, banir, bramir, brandir, bruir, brunir, bruir, carpir, colorir, combalir, comedir-se e por aí vai. Você vai vai ampliar a tua tela e vai sair anotando esse cara no braço um por um e vai conjugar um por um desses caras. No indicativo, no subjuntivo, no imperativo. Vai lá, você quer saber de verbos, tá aí, ó. Tá aí, ó, tá aí o remédio. Te dei uma lista de verbos, agora dando a segunda lista de verbos. Tem tarefa para você fazer. E eu aposto que depois disso você vai entender de verbos. Teve uma questão, inclusive, se eu não me engano, do Banco do Brasil, acho que 2012 ou 2013, não lembro agora, que eles mataram o candidato com o falir. Jogaram o falir na primeira pessoa, alguma coisa assim, não lembro da questão agora, mas não tinha, né? Não tinha o que fazer. O falir não tem primeira pessoa, é defectivo. E aí matou uma galera. Sim. Então, quer saber de verbo? Tá aqui, ó. Esse é o detalhe. Sim. Aí depois nós temos os verbos chamados de abundantes, que são aqueles verbos que têm mais de uma conjugação. Por exemplo, o verbo haver, né, que eu posso dizer que, ó, eu hei, tu has, ele há. Nós havemos, vós hemos, mesma coisa. Nós havemos, nós hemos. Dá para se usar? Dá, é um português mais arcaico, mas dá. E aí, vós haveis e vós eis, também dá para usar. O construir também tem, né? Eu construo, tu constróis, ou tu construís. São os verbos abundantes. Depois eu tenho, a gente pode falar um pouquinho. Trouxe pra gente conversar agora sobre os verbos no particípio. Nós vamos falar sobre as formas nominais do verbo. Aqui talvez seja uma boa parte de começar. O que é o particípio? Uma forma nominal do verbo. Uma forma nominal que indica uma ação concluída, acabada, transcorrida. E isso vai aparecer em questões para você às vezes, usando as formas nominal. O cara vai te colocar, de repente, um verbo no pretérito perfeito, se ele é pretérito, é o passado. Se ele é perfeito, é porque ele foi concluído. E vai perguntar se você pode trocar por um particípio. Aí pode, né?
Aí ele coloca um verbo no pretérito imperfeito. Já vou te mostrar. O imperfeito é uma ação não concluída. E pede para trocar por um particípio, que é uma ideia de conclusão, passado. Então, são questões assim que você vai encontrar. Vou te mostrar mais para frente as formas nominais do verbo. Mas o particípio tem forma regular e forma irregular, né? Então, irregular é quando não tem uma forma fixa de terminação. Regular é quando acaba com do, com, né? Então nós vamos ter aqui o acendido, o rasgado, o enxugado, eu posso chamar enxuto, o roto, o aceso, né? Imprimido ou impresso, vagado ou vago, né? Findado ou findo, ganhado ou ganho, né? Como é que eu trabalho? Bom, eu estou trabalhando com particípio regular e particípio irregular. Primeira coisa que a gente tem que entender: regular é quando acabou com esse do, irregular não tem, é livre isso, né? São várias maneiras que tem. São várias formas. Nós vamos trabalhar um pouquinho mais para frente sobre isso. Aí, bom, eu trouxe agora para a gente conversar sobre o verbo auxiliar e sobre as formas nominais do verbo. Então a gente tem que entender a diferença desses caras. Uma coisa é, né, o trabalho com o verbo auxiliar e o trabalho das formas nominais. Então, por exemplo, verbo auxiliar. Vamos entender esse cara primeiro. Verbo auxiliar, como está aqui no conceito, é um verbo desprovido de sentido próprio, totalmente ou parcialmente. Né? Ele vai se juntar a outros verbos formando uma locução verbal. Na primeira aula nós falamos da locução adjetiva. Eu te falei que locução prepositiva nós falamos também. Locução é dois alguma coisa que se juntam com o valor de um terceiro. Né? Então aqui eu tenho dois verbos que se juntam para ter o valor de um verbo. Então, quando eu tenho uma locução verbal, eu vou ter o verbo auxiliar e o particípio. Então eu vou ter, por exemplo, aqui, ó, ela havia cantado. Cantado é o verbo no particípio. E é o verbo que está me indicando uma ação terminada, uma ação encerrada. E o havia é o cara que me indica modo e tempo. Então, na locução verbal, eu vou usar o verbo auxiliar e o verbo no particípio. O auxiliar é o cara que está indicando para mim modo e tempo. O verbo no particípio está me dando uma noção de ação. Ação concluída, passada, e é o verbo em si. É o verbo que traz o sentido. Né? Aqui, o verbo que nós estamos falando, o principal é o cantar. Cantar é o que ela fez. Né? Ela havia cantado. O havia está me indicando o modo e o tempo. Aí, beleza. Falando um pouquinho sobre formas nominais do verbo. E eu já vou fazer a cruz entre os dois aqui. Formas nominais, o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Aí, dentro das formas nominais, eu tenho, por exemplo, aqui, infinitivo sempre quando tem esse R. Cantar, por exemplo, vender, partir, né? O verbo infinitivo, presta atenção num detalhe, ele não indica tempo e ele não indica modo, mas ele pode indicar número e pessoa. O verbo no particípio, a forma nominal no infinitivo, ela pode ser pessoal ou impessoal. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Pessoal, ela vai estar indicando um sujeito. Alguém está praticando uma ação. Impessoal, ninguém está praticando ação nenhuma. Mas não importa. O que importa é que está no infinitivo, não indica tempo e modo, mas pode indicar pessoa e número. Sim. Por exemplo, eu posso te dizer que eles fazem, eles fizeram. Agora, se eu disser que eu trouxe XPTO para eles fazerem, não tem modo e tempo. Fazem tem modo e tempo. Fizeram tem modo e tempo. Fazerem não tem. Você pode pegar o verbo fazer, colocar na conjugação. Fazerem não tem modo e tempo. Fazerem é eles.
Fazerem é plural e é eles. É a terceira pessoa do plural. Tem pessoa e tem número. Mas se está no infinitivo, nunca tem modo e tempo. Mais para frente nós vamos tocar de novo nesse assunto. Gerúndio é uma ação em andamento, né? Então, cantando, dançando, partindo. Particípio, ado e ido é uma ação concluída. Até coloquei aqui, ó, infinitivo pessoal e infinitivo impessoal. Ó, coloquei aqui, ó. Trouxe algumas tarefas para fazer. Percebe que isso aqui, ó, ele é impessoal, esse para fazer. Óbvio, ele não indica modo, ele não indica tempo, ele não indica pessoa. Para quem fazer? Não indica. Agora, se eu disser que eu trouxe algumas tarefas para eles fazerem, continua não indicando tempo e não indicando modo, mas agora indica pessoa e número. E aí eu trouxe aqui algumas locuções verbais utilizando o verbo auxiliar e o verbo na forma do infinitivo, o verbo na forma do gerúndio e o verbo na forma do particípio. Então, no infinitivo, né, percebe que o verbo auxiliar, ele sempre está me indicando, né, precisa fazer isso aqui, só entendeu que auxiliar é essa coluna aqui, né, em bold. O verbo auxiliar, ele sempre está indicando para mim o modo e o tempo. Vou falar. Estou falando. Tenho falado. Né? Tá me indicando o modo e o tempo, sempre o auxiliar. E eu posso trabalhar utilizando o verbo auxiliar mais a forma nominal no infinitivo, no gerúndio e no particípio. Então são os três tempos, são três aplicações do verbo auxiliar com a forma nominal que eu trouxe para a gente poder contemplar essa parte da matéria que usualmente acaba caindo em questões. Nós vamos ver daqui a pouco a flexão do verbo e eles vêm brincando com isso, trazendo um modo no infinitivo e querendo trocar um verbo, por exemplo, no presente por um verbo no infinitivo. Dá para trocar? Não, cara, porque esse infinitivo não indica tempo, não indica modo. Então não pode trocar um verbo no presente, pretérito, nada pelo verbo no infinitivo. Por uma locução eu poderia. Não posso trocar um verbo, por exemplo, que é pretérito por um gerúndio, porque o gerúndio é uma ação que está acontecendo. Não posso trocar um verbo no futuro, ou no futuro do pretérito, ou ainda no pretérito imperfeito por um verbo do particípio, porque o particípio a ação foi concluída. Sim. A não ser quando eu faço a relação da locução verbal, porque na locução verbal, quem indica o modo e o tempo para mim é o verbo auxiliar. Aí é outra formiga. Beleza? Vamos pro próximo então. No próximo eu trouxe a locução verbal e agora nós vamos abordar aquela ideia de quando usar um particípio longo, um particípio regular ou irregular. Então vamos por partes. Locução verbal. Né? A gente usa muito a locução verbal na voz passiva. Nós já vamos ver sobre voz passiva. Né? Na voz passiva analítica, inclusive. Outra coisa, no português, tudo que for analítico é grande. Tudo que a gente tiver sobre sintético é pequeno. Então, na voz passiva analítica, nós vamos ter a locução verbal, 2 verbos. Né? Então, o verbo auxiliar, que você já viu, ele recebe flexão de modo, reflexão de modo e flexão de tempo. Né? Ou seja, é o verbo auxiliar que está dizendo quando que a ação foi realizada. Por isso que se eu estiver usando, por exemplo, com um verbo no infinitivo, eu não posso trocar verbo de nenhum tempo pelo infinitivo, porque o infinitivo não tem tempo, nem modo. Agora, por uma locução com infinitivo eu já posso, porque o auxiliar me dá o modo e tempo. E aí eu vou ter o verbo auxiliar e o verbo principal. O verbo principal, né, a forma nominal do verbo aqui, e o verbo nominal vai ser o particípio, vai ser o gerúndio,
vai ser ainda o infinitivo e o auxiliar, que é aquele que está me dando a ideia de tempo, de modo. Então botei um exemplo aqui, ó. Ela havia cantado. Cantado é a forma nominal, é o particípio. Mas o havia é o verbo auxiliar. E o havia sim está me dando modo e está me dando tempo. Nós já vamos falar sobre flexão de modo e tempo. Mas eu quero que você entenda nessa conversa que o havia me dá a flexão. Ainda o ter e o haver, como auxiliares, eles têm alguns detalhes, né? Onde a gente pode pensar e usar o particípio regular, que é aquele longo, ou irregular, né? Então coloquei alguns exemplos aqui. A roupa havia secado, né? A roupa havia secado. Usei o particípio longo. Havia, verbo auxiliar, me dando modo e me dando tempo. Então, usei o havia, vou usar o particípio longo, o particípio regular. Nos demais verbos, se eu te disser assim, a roupa estava seca, eu vou usar a forma do particípio curto. Então, o haver, vou procurar usar esse cara, tanto o haver quanto o ter, com a forma longa. Os demais, vou trabalhar com a forma curta. É claro que eu vou ver como é que isso vai soar no ouvido, né? Mas, de regra, de via geral, isso aqui funciona na maioria dos verbos. Quando tem uma locução formada de verbo no infinitivo. Então, a roupa começou, ó, a secar. Secar no infinitivo, secar no infinitivo, né? A roupa está para secar. Percebe que no meio da locução eu tenho uma preposição aqui, né? Tem o a e tem o para, né? Coloquei aqui, a mulher começou a beber. A filha está para chegar. Pois é. Pois eu posso ter em locuções usando o verbo no infinitivo, eu posso ter uma preposição entre os dois verbos. Isso é possível, né? A mulher está para chegar. Lembra que eu te falei que o está é um ser, estar, né? É um verbo de ligação. Pois é, aqui ele não está indicando característica. Fique esperto. Então, beleza, detalhezinhos da locução. Primeiro, o verbo ter e haver. Nós vamos ver outros detalhes lá na análise sintática também. Verbo ter e haver, eu vou usar o particípio longo. Os demais eu vou usar o particípio curto, normalmente, que é o irregular. Quando eu tenho uma locução verbal formada por verbo no infinitivo, pode ser que eu tenha no meio dos dois verbos uma preposição. É possível que isso aconteça. Beleza, e agora vamos conversar um pouquinho sobre o verbo unipessoal. Que loucura, né? Por que unipessoal? Só tem uma pessoa esse cara. Esse cara só tem a terceira pessoa do singular ou a terceira pessoa do plural. Mas então são duas. Não viaja, cara. Nós temos 3 pessoas. 3? É isso. É quem fala, para quem se fala e de quem se fala. É o eu, tu e o ele. Mas essas 3 pessoas podem estar no singular ou no plural. Eu só tenho 3 pessoas. Eu, tu, ele. Isso no singular. Ou nós, vós, eles. Que são as mesmas, só que no plural. Fique esperto. Então, unipessoal tem uma pessoa só. E aqui vai ser a terceira pessoa, no singular e no plural. Por exemplo, aqueles verbos que indicam sons que o ser humano não produz. Eu não posso dizer que eu miei. Não, cara, porque o ser humano não mia, entendeu? Quem mia é gato. Eu conheço umas pessoas que miam, ficam de mimimi, eu conheço. Mas o ser humano não mia, entendeu? Então, miar, por exemplo, é ele mia ou eles miam. Né? Você não pode ter... Você vai dizer, eu conheço uma pessoa que... eu mugi. Você não vai dizer que você mugiu, entendeu, cara? Vai dizer que ele mugiu ou que ela mugiu. Aí você pode ser delicado com a amiga. Delicada com a amiga. Mas não, entendeu? Então, esses verbos que expressam vozes de animais ou ideias que não acontecem, não se atribuem a seres humanos, né? Por exemplo, soar. Né? Soava ou soavam. Você não vai dizer acontecer, eu aconteci. Viaja, cara.
Ai, eu aconteci hoje. Não viaja, cara. Não me dê vergonha, entendeu? Pelo amor de Deus, cara. O ser humano não acontece, entendeu? Não. Ai, mas eu quero. Mas não, cara. Aconteceu e aconteceram. Não viaja, cara. Para de frescura, entendeu? Acontecer não é uma ação humana, tá? Tá. Soar também não, cara. Ai, mas eu suo. Sua. Soar é uma coisa, suar é outra, cara. A suvaqueira é uma coisa, cara. É o suor, cara. Soar, quem soa é alarme. Então, suvaqueira é suor, tá? Som, soar é outra fumiga. E você não pode soar. Ai, eu soei tão bem hoje. Não, velho. Você não soou bem, cara. Não, não. Tá? Tá. E tem os verbos pronominais. Os verbos pronominais, alguns são pronominais eventualmente e alguns são só pronominais. Vamos ver a teoria deles sobre as vozes verbais. Então, basicamente, eu tenho 4 tipos de vozes verbais. Eu tenho a voz ativa, passiva, a voz reflexiva e a voz recíproca. Ou voz reflexiva recíproca. São 4 maneiras de trabalhar o agente e paciente. Agora não entendi, calma. Sobre a classificação verbal. Nós já vimos na primeira aula a classificação nominal. Inclusive eu ia continuar nos nomes hoje para falar um pouquinho sobre formação de palavra, sobre hífen, sobre desinência, radical, vogal temática. Mas eu vou fazer isso para a próxima aula. Então nessa aula eu vou fazer só verbos e na próxima eu faço mais uma